E agora vamos tratar da especificidade com relação à legislação penal. A legislação penal é sempre um objeto muito complicado de análise, porque ela lida ainda mais com a restrição do direito das pessoas e a punição de um eventual delito que elas tenham cometido. Então, na eventualidade de uma ocupação, a legislação penal que vigia antes da ocupação naquele território, oriunda da potência que exercia a soberania sobre aquele território, permanece em vigor. Exceção é feita se essa legislação constituir uma ameaça para a segurança da potência ocupante. Neste caso, essa legislação extravagante deverá ser revogada ou suspensa. Os tribunais continuarão normalmente a funcionar para todas as infrações previstas na legislação do Estado ocupado naquela localidade, isto é, a legislação que vigia no status quo ante bellum. Podem ser criadas novas disposições penais, conquanto elas não afrontem diretamente o direito internacional dos direitos humanos, e elas devem responder aos mesmos preceitos e princípios que a legislação penal sempre deve observar também pelo direito internacional dos direitos humanos. O princípio da legalidade, ou seja, deve estar presente em um dispositivo de maneira positiva, ela não é retroativa, isto é, ela só vale a partir do momento em que ela entrou em vigor. Ela precisa existir antes de que um delito possa ser tipificado dessa maneira, e tem todas as questões do devido processo legal, isto é, que os direitos e os momentos em que o processo ordinário acontece seja resguardado e respeitado a todas as partes. Também devem ser respeitados outros princípios do próprio direito penal, a proporcionalidade das penas, isto é, a pena tem que ser proporcional àquele crime cometido, o direito ao contraditório e ampla defesa, ao duplo grau de jurisdição, dentre outros daqueles direitos previstos no direito internacional dos direitos humanos para qualquer realidade penal, isto é necessário ter em conta que, ainda que o território se encontre ocupado, a legislação penal, embora possa ser emendada, ela deve ser mantida ao máximo dentro do seu caráter original antes da ocupação, e ela segue os mesmos princípios previstos para qualquer legislação penal internacionalmente. Com relação à pena de morte em especial, ela pode acontecer? Depende. Ela pode acontecer desde que o Estado ali em questão já saiba, já lide bem com a questão da pena de morte, que ela existe no seu ordenamento jurídico, e ela pode ser especialmente prevista ali para os casos de espionagem, sabotagem ou infrações que resultem em morte, em especial ali homicídios, sejam eles com culpa ou não. A questão é, esses crimes mais extremados, que eles atentam diretamente contra a potência ocupante, mas existe a necessidade de previsão no ordenamento jurídico da potência ocupada para que eu possa ter pena de morte. Por exemplo, um Estado que não tenha pena de morte, não existe no seu ordenamento jurídico, se ele tiver uma porção do seu território ocupada, eu não vou poder prever a pena de morte para ele. Questões gerais de abastecimento, Eu expliquei para os senhores que a potência ocupante pode requisitar víveres para a manutenção das suas forças armadas ali desdobradas, conquanto eu não posso recorrer à fome da população civil, isto é, privá-la completamente dos víveres. Só que há um passo adicional a ser dado, Se eu estou ocupando aquele território, eu também não devo só empreender o uso legítimo da força, ou seja, fazer com que o império da lei continue se desdobrando, mas eu também vou ter que empreender esforços de uma maneira geral para manter o abastecimento daquela população. Então, se ela não tem o que comer, eu vou ter que dar um jeito de adquirir o suficiente para que aquela população se mantenha, não só do ponto de vista da alimentação, mas também do ponto de vista de medicamentos e outras necessidades básicas. Então, nem que eu tenha que importar. Esse negócio de guerra, esse negócio de ocupação é uma coisa cara. Então, se eu não tenho condições de ocupar aquele território, se eu não tenho condições de garantir a lei e a ordem, se eu não tenho condições de garantir a alimentação daquela população, se eu não tenho condições de garantir que ela vai receber, pelo menos os gêneros básicos, farmacêuticos e outros tipos de bens necessários à sua sobrevivência, então eu não ocupo. Então, eu preciso, nem que tenha que importar alimentos, outros produtos de ordem farmacêutica, de higiene básica e etc. Último detalhe aqui que é importante a gente ter em consideração. Não só manter o abastecimento, mas eu ainda preciso garantir que as crianças
principalmente da educação básica, tá? Se for possível manter a educação superior funcionando, tão melhor. O objetivo é manter a rotina da população ocupada inalterada no máximo possível, mas a potência ocupante tem que garantir o funcionamento dos estabelecimentos destinados à educação básica, tá? Não tem exceção para esse caso. Novamente, ocupar é caro, tá? E ela também precisa garantir o funcionamento dos estabelecimentos médicos e hospitalares, sanitários de uma maneira geral, não só a emergência, mas todos os estabelecimentos que lá aconteciam, ainda que eu possa reverter um pouco desses esforços para as Forças Armadas da potência ocupante. E eu preciso garantir, obviamente, saúde e higiene públicas para aquela população. Detalhe que eu preciso reafirmar aos senhores. E se eu ocupar um território que anteriormente não tinha a garantia desse saneamento básico, não tinha a garantia dessas medidas hospitalares, não tinha garantia de serviços médicos, não tinha educação e etc. O que eu faço? Estabeleça. Porque se torna, mediante todas essas normativas, em especial a 4ª Convenção de Genebra, se torna a potência ocupante responsável pelo provimento desse serviço à população. Então não há o que se fazer. Tá? Mesmo que seja um território onde haja profunda carestia, em que não haja o atendimento às necessidades básicas da população, potência tinha meios para ocupar, não tinha, então agora ela vai ter que manter, né, esse mínimo minimorum à população civil. Tá? Então aqui, a guisa de conclusão, vamos fazer só uma gradação entre os diversos espectros possíveis aí para a ocupação, o direito da ocupação e a passagem, obviamente, de um território de uma mão para outra, tá? Então, ali na linha de contato, ali nas hostilidades, ali na concentração de forças, no emprego da violência, eu tenho movimentação militar, né? Uma força, hora ganha um pouco de território, hora recua, troca espaço por tempo e assim fica nessa movimentação. A partir do momento que eu invado, né, que eu começo a empurrar, né, uma soberania, ali um Estado que era o detentor daquele território no status quo ante, eu começo a empurrar ele e eu começo a avançar, eu começo a ganhar território. Então aí eu estou empreendendo uma invasão. Tá? Logo na sequência, quando eu estabeleço uma defesa avançada e já tenho ali a consolidação daquele território, eu estou empreendendo uma ocupação militar. Né? Então aquele momento é onde passa a vigir aí o direito de ocupação, esse que nós estamos tratando na nossa aula. Só que a ocupação, ela pode transcender a ocupação militar. Tá? Ela pode ser uma ocupação. Quando eu a trato só de ocupação, é porque eu não estou só com a expressão militar do poder nacional introjetada naquele território. Eu também estou avançando com os outros braços do Estado, né, para começar a prover outros serviços. Então, por exemplo, eu estou chegando ali com abastecimento de luz, eu estou chegando com assistência social, eu estou chegando com polícia, eu estou levando outros serviços, outras expressões do poder nacional para aquele território que outrora foi invadido e agora estava ocupado, antes só com a expressão militar do poder nacional e agora com todas as demais expressões. Permanece a vigência do direito internacional dos conflitos armados no que tange ao direito de ocupação. E aí eu tenho a integração desse território, né, no território maior de uma soberania, isto é, ele passa a fazer parte de um Estado. Né? Pode não ser o Estado em que ele fazia parte originalmente, mas ele passa a fazer parte de um outro Estado. Se ele era anteriormente meu, eu digo que reintegrei, né? Ou se eu conquistei agora, ou ocupei, e agora ele faz parte do meu território, eu o integrei. Isso ainda é um passo mais profundo ainda, porque aí agora ele faz parte do meu Estado. Então aí eu vou avançando um pouco mais com a legislação, não é mais uma ocupação, eu já começo a ter um reconhecimento internacional de que, pelo menos de fato, aquele território é meu, né? E eu começo a fazer trocas ali do ponto de vista identitário, nacional, daquela população com a minha própria população originária. Ele pode até se identificar assim, a gente tem a questão da autodeterminação dos povos, mas este é um passo mais profundo, este é um passo mais direto. Então aí eu já não tenho mais um pedaço de território, eu tenho o meu Estado que também tem aquele território.
Eu digo isso para os senhores que a partir da ocupação militar, né, até o final, até eu integrá-lo ao meu ordenamento jurídico, eu integrá-lo à minha vida normal, né, aquela população ao meu Estado, sem nenhuma forma de discriminação, que é completamente vedada, tanto pelo direito internacional dos conflitos armados, quanto pelo direito internacional dos direitos humanos, né, sem nenhuma discriminação. E eu integro lá no meu território todos esses espaços, vige o direito de ocupação que nós passamos de tratar. Mas é importante entender essa gradação, né? Movimento de tropas, ocupação militar, ocupação lato sensu e integração ou reintegração, porque ele vai estar previsto, e os senhores precisam atentar, em diversas formulações aí de estado final desejado, de objetivo operacional, de objetivo militar, e serão problemas militares com os quais os senhores terão que lidar nos seus planejamentos. Certo? Então, nós percorremos aí o nosso roteiro, fizemos uma breve introdução, diferenciamos ali invasão de ocupação, depois nós passamos aí mais delongadamente por toda a gestão da ocupação e agora fizemos essa última diferenciação à guisa de conclusão da gradação entre movimento de tropa, invasão, ocupação militar, ocupação e integração. E aí eu tenho certeza que nós conseguimos, né, fazer essa diferenciação, também identificar principais definições e responsabilidades sobre o território ocupado e no seu interior, de todas as partes, né, seja a potência ocupada, seja a população, sejam os funcionários públicos lá existentes, né, e nós fizemos aí algumas questões sobre ações de combate e sanções dentro de território ocupado. Certo? Eu agradeço aos senhores a oportunidade e a paciência, né? Permaneço à disposição dos senhores para nossas retiradas de dúvida e espero vê-los novamente em uma outra oportunidade. Muito obrigado.